Salve galera, vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem, ou seja, para que vocês possam identificar com clareza as orações subordinadas adverbiais, vocês vão ter que interpretar o contexto que elas atingem dentro de determinada frase. Tá? Elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Vamos estudar cada uma delas aí. Causais indicam a causa da ação expressa na oração principal. As principais conjunções causais são porque, visto que, como, uma vez que, posto que. Vamos ver no exemplo como funciona. A cidade foi alagada porque o rio transbordou, certo? Esta foi a causa. Nas consecutivas, elas indicam uma consequência do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são que, desde que seja precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Condicionais expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais são se, caso, desde que, contanto que, sem que. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Perceberam a condição? Se você não me encontrar em casa. Concessivas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas são embora, menos, a menos que, se bem, ainda que, contanto que, se bem que e etc. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Percebem? Nas concessivas haverá essa ideia contraditória dentro dela. Conformativas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo. Tudo ocorreu como estava previsto. Comparativas são aquelas que exercem uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do que, entre outras. Olhem o exemplo. Ele tem estudado como um obstinado estuda. As finais exprimem a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que, porque, entre outras. Sentei-me na primeira fileira, a fim de que pudesse ouvir melhor. Temporais demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. As conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Repararam a ideia de tempo aí? Assim que fecho a porta da minha casa? Proporcionais expressam uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, tanto menos, e por aí vai. Reparem no exemplo: quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. E agora, pessoal, vocês vão reparar que algumas orações subordinadas adverbiais podem apresentar-se na forma reduzida, com o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, como nós vimos quando estudamos aí tanto as orações subordinadas substantivas como as orações subordinadas adjetivas. Reparem, nas causais, impedido de entrar, ficou irado. Concessivas, ministrou 2 aulas, mesmo estando doente. Condicionais, não faça o exercício sem reler a proposta. Consecutivas, não podia olhar a foto sem chorar. Finais, vestiu-se de preto para chamar a minha atenção. Temporais, terminando a leitura, passe-me o texto. Galera,
Da mesma forma como nas outras aulas, estudem bastante a teoria que vocês têm na apostila de vocês, vejam e revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias, para que vocês tenham aí bastante, que venha mais facilmente à mente de vocês o assunto que nós estamos tratando, e qualquer dúvida que venha a surgir, nós estaremos prontos para tirá-las durante as nossas aulas. Tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima.